Salve, salve! Boa tarde, terceirão CCM! E aí, como é que você está? Tá tudo bem? Tudo tranquilo aí? Bom, vou começar essa aula dando os parabéns. Parabéns, professor. Por quê? Porque, galera, a gente está acompanhando os relatórios e eu estou vendo que vocês estão bem assíduos, tá? No sentido de que estão visualizando a aula, a grande maioria de vocês, nós tivemos 4 ausências na última aula de gimnospermas, assim como já aconteceu em outras aulas, e são os mesmos nomes. Não sei o que está acontecendo exatamente, né, com eles, mas, enfim, a grande maioria de vocês está assíduo, está, eu espero, aproveitando ao máximo para tirar as informações de cada uma das aulas, né? Para que você consiga, então, acompanhar, né, esse ritmo, para que você consiga, gente, vencer conteúdo após conteúdo. E que isso vai te fazer uma diferença, né? Vai fazer uma diferença para você muito grande lá na frente, tá? Como eu venho repetindo, gente, logo, logo vão pintar os vestíbulos por aí. E assim que acontecer, as datas começarem a pintar, você vai falar assim, nossa, estou preparado. Você que é assíduo, você que faz os exercícios ali no final com bastante carinho, eu tenho certeza que está na frente de muitos, mas muitos que estão por aí, tá legal? E você que está aproveitando o que o CCM está te oferecendo, galera, está muito à frente de muitos outros lugares. Pode ter certeza disso, tá? Ter certeza absoluta desse fato. Tá bem? O suporte que o CCM está dando para você tá difícil encontrar, hein? Então aproveite, galera. Faça desse momento um momento diferenciado para que você consiga conquistar coisas daí na frente, né? Conquistar os seus objetivos de uma maneira mais tranquila, inclusive, tá? Então é aproveitar, é estudar, tá? Fazer os exercícios, galera. Bom, aproveito nesse momento para já introduzir aqui nosso próximo assunto, tá? Que vai ser continuação de reino plantae, tá? Os metáfitas, né? Só que a gente vai falar do quarto e último grupo agora, que são as angiospermas, que pertence a um filo chamado de Magnoliófita. Olha que legal. Então, as angiospermas, nome genérico, tá? Tem o filo Magnoliófita como sendo o filo, tá? A ser estudado, tá bem? Esse filo já foi chamado de Antófita. Alguns autores ainda gostam desse nome de Antófita, tá? Mas o nome mais usual hoje é Magnoliófita. Onde que nós estamos, galera? Módulo 2 e 3. Ainda do livro 1. Então, essa aula ainda é do livro 1 com um fechamento. Tá? Essa aula a gente fecha esse livro 1, tá legal? Como um todo. E aí a gente tem aquele detalhe. O módulo 2 começa na página 128, onde a gente vai falar de uma partezinha, classificação das angiospermas. E lá no módulo 3, a partir da página 141, então a gente conversa sobre a reprodução das angiospermas. Beleza? Vamos lá então. Então, esse primeiro momento aqui eu vou falar das características gerais e classificação, tá? Então, estamos aqui no módulo 2, páginas 128 e 129. Se você puder manter o seu livro aí do ladinho, tá? Dá aquela pausa na aula e pega o seu livro e dê uma olhadinha já onde que nós estamos ali. Tá? Apesar de que é o livro 1, logo, logo, né? Nós vamos partir na frente 3 para o livro 2 também, né? A frente 4 a gente já começou o módulo, o livro 2, né? Já começamos o livro 2. Páginas 128 e 129 é onde a gente tem, então, informações das características e classificação. Mas como não poderia ser diferente, gente, tem esse detalhe, né? A relação filogenética, tá? Isso aqui vai estar em voga em todo e qualquer vestibular. Tá? A gente trabalha com a angiosperma de forma isolada, mas a gente sabe que ela tem um antecedente, né? Ela tem aqui a linha evolutiva. Tá? E o que ela apresenta de diferente? Bom, coisas que a gente já sabe, né? Flor e fruto. Tá? Flor e fruto são coisas que a angiosperma vai apresentar. E aí, então, já justifica o que nós chamamos de angiospermas. Né? Anjo quer dizer, nesse caso, urna, vaso, proteção, tá? Anjo, proteção. Como se fosse o anjo da guarda, tá? Anjo protege.
Nesse caso, espermas quer dizer semente. E aí que vem o segredo, são sementes protegidas. Quem que protege as sementes? Os frutos. Mas para ter fruto tem que ter flor. Então a flor gera o fruto, que gera então uma proteção para a semente, tá? Então aqui está, né? Angiospermas, sementes na urna, sementes protegidas, né? Sementes que estão guardadas de certa forma, tá? Cerca de 235 mil espécies ao todo que estão catalogadas, ok? São cerca de 70% do total de plantas que existem no nosso planeta. Sendo que 40 mil dessas espécies estão aqui no Brasil. Isso catalogado, tá bom? São fanerógamas, ou seja, tem órgão reprodutor visível, que nesse caso é uma flor, a flor verdadeira. Ah, professor, mas gimnosperma já é fanerógama. Sim, mas gimnosperma não tem flor, tem estróbilo, lembrou? Beleza. Espermatófita tem semente, né? E essa semente está protegida dentro de um fruto, tá? São traqueófitas vasculares, mas isso não é segredo, né? São independentes de água para fecundação, tá? Isso também já aconteceu na gimnosperma. E essa, no caso, independência, é porque elas não têm mais os gametas que nadam, né? Não tem mais os anterozoides. O que a gente tem agora são grãos de pólen. E a partir desse grão de pólen existe a formação de um tubo, o tubo polínico, né? Mas isso a gente já comentou lá nas gimnospermas. Quando a planta tem a fecundação com formação de tubo polínico, nós chamamos de sifonogamia, lembra? Então são as plantas sifonógamas. Sifão quer dizer tubo, gâmica, né? Gamia quer dizer gametas, né? Então tubo por onde passa o gameta. Tá? Desde as gimno até então aqui na anjo, tá? Habitat, gente, é terrestre, dulcícola, raramente são marinhas, mas existem também algumas angiospermas que vivem no mar ou muito próximo ao mar, tá? Nesse caso, disseminação por frutos e sementes, tá? E é isso que dá um aspecto mais evoluído das angiospermas. Pensa comigo, uma semente, quando uma planta produz uma semente, ela está produzindo uma nova plantinha, né? São os filhotinhos, tá? Só que não é muito interessante que essas sementinhas germinem próximo das plantas mãe, tá? Porque, de certa forma, vai acontecer uma competição, tá? Se o território for suficiente para todo mundo, beleza, tá? Mas, e no caso, a presença de um fruto favorece exatamente esse fato, a disseminação das sementes, tá? Então, essa é uma característica evolutiva extremamente importante das anjo. Como ela tem fruto, e dentro desse fruto tem uma semente, boa parte desses frutos, quando consumidos, quando comidos, né? Porque boa parte dos frutos são comidos, mas nem todos, né? Eles fazem com que a semente seja dispersa no ambiente. E isso faz com que elas conquistem esses ambientes de uma maneira bastante numerosa, tá bom? E aí nós temos um fator classificação, tá? Nós temos dois grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Vamos conhecer? Vamos lá. Isso está no seu livro, tá? Se você pegar o livro aí, você vai ver isso bonitinho, tá bom? Angiospermas. Bom, nós temos o grupo das monocotiledôneas e das dicotiledôneas. Tem alguns autores que gostam de subdividir as dicotiledôneas em dois grupos. As eudicotiledôneas, que são as dicotiledôneas verdadeiras, como a gente pode traduzir aqui a palavrinha, né? Eu quer dizer verdadeiras, dicotiledôneas. E existem as dicotiledôneas basais. Bom, essa dicotiledônea basal, no caso, ela está um pouquinho separada das dicotiledôneas verdadeiras, porque elas têm ancestral um pouco diferente. Isso fez então com que alguns autores, alguns cientistas, tá, fizessem essa subdivisão. Em resumo, nem todas as dicotiledôneas têm o mesmo ancestral. Então, elas não são monofiléticas, elas são difiléticas. Tem dois ancestrais. Só que as basais, elas estão, digamos assim, meio que restritas, né? É um grupo muito pequenininho.
tá? Quem faz parte das basais que a gente conhece? A fruta do conde e a vitória régia, tá? Que são duas plantas que são, de certa forma, representantes das basais. Todas as outras angiospermas são eudicotiledôneas, as dicotiledôneas verdadeiras, tá? Fora, então, as angiospermas monocotiledôneas, tá bom? Beleza, então, vamos lá. Aqui, uma representante clássica das mono... Opa, professor, das dico, desculpe, ó, eu inverti. Esse aqui é dicotiledônea, é o feijão, e essa é a monocotiledônea clássica, que é o milho. Tá? Então, aqui nós temos dois grandes representantes. E eu já até peço para você fazer uma associação muito simbólica aqui, tá? Toda vez que pensar, né? Toda vez que cair na prova, assim, as monocotiledôneas, associe mono com milho, tá? E aí você conhece o pé de milho, né? O formato das folhas, o próprio grão de milho, né? A raiz da folha, enfim, o pé como um todo, a planta como um todo, tá? E assim como nas dicotiledôneas, você vai associar com o feijão. Pode ser a soja também, sem problema, tá? Feijão ou soja nessa característica. Beleza, então vamos lá, tá? O primeiro fato é que as monocotiledôneas apresentam um cotilédone. Um cotilédone, monocotiledônea. As dicotiledôneas têm dois cotilédones. Bom, e o que significa cotilédone, professor? Bom, são estruturas de nutrição embrionária, tá? Então, nesse caso, contido na semente, tá? O embrião tem radícula, tem caulículo e tem o cotilédone. E esse cotilédone é o que vai dar nutrição a esse embrião, tá? Então, a partir do momento que você tem um embrião, você tem uma substância de reserva. Ela pode estar restrita a uma parte, que ficaria aqui, ó. Essa é a parte monocotiledônea, só tem um cotilédone, aqui a estrutura do embrião, e essa estrutura é do cotilédone. Como só tem um monocotiledônio. Do milho, olha o feijãozinho. Aqui eu tenho um cotilédone, dois cotilédones, ou seja, a semente ela tem duas partes. Como são duas partes chamadas de cotilédones, a gente chama de dicotiledônea, tá? Então, essa é a principal referência de classificação. A quantidade de cotilédones que nutre o embrião. Monocotiledônea, um cotilédone. Dicotiledônea, dois cotilédones. Beleza? Mas não é só isso, não. O que mais que a gente pode ter? Bom, vamos ver o aspecto da raiz. Raiz de monocotiledônea. Ela é conhecida como raiz do tipo fasciculada ou em cabeleira, tá? Ela lembra uma cabeleira e ela se chama fasciculada. Ela não tem um eixo principal, ela é tudo ramificada. Diferente das eudicotiledôneas ou dicotiledôneas verdadeiras, tá? Aqui tem um eixo principal, olha só que legal. E esse eixo principal é uma raiz axial ou pivotante, onde as raízes laterais elas se expandem, beleza? Bom, folha de monocotiledônea. Veja que as nervuras, ou seja, os vasos transportadores de seiva, eles são todos paralelos. E então eles se chamam, a folha como um todo se chama paralelinérvia, nervuras paralelas. Diferente dessa que é a nervura reticulinérvia. Eu fiquei um pouquinho na frente, mas está escrito igual. Reticulinérvia, tá? Ou seja, ela é uma rede, né? Os vasos transportadores, eles formam uma rede, tá? Eles ficam todo enredado aqui, tá bom? Beleza. Então, se você vê algo do gênero, né? Uma folha assim, você já pode dizer que essa é uma folha de monocotiledônea. Logo, a planta é uma mono, né? Ou a folha assim é uma dicotiledônea, tá? As folhas geralmente são as que mais identificam a planta, mais fácil de identificar, tá? Flor. Bom, flor é uma outra forma de classificar, mas é um pouco mais difícil, tá? As flores de monocotiledôneas, elas são conhecidas como flores trímeras. Flor trímera é porque ela tem 3 alguma coisa, ou múltiplos de 3. Bom, então aqui a gente vai encontrar 3 sépalas,
3 pétalas, 3 ou múltiplos de 3, né, estames e 3 ou múltiplos de 3 pistilos. Professor, o que é sépala pé? Calma que a gente vai ver isso nessa aula ainda, tá? Já as dicotiledôneas, elas são tetrâmeras ou pentâmeras. O que significa? Que elas vão apresentar 4 estruturas ou 5 estruturas, né? Pode ser 5 ou múltiplos, 4 ou múltiplos, tá? Por exemplo, essa aqui, ó. Tem 5 sépalas, 5 pétalas, 5 estames e 5 pistilos, tá? Ou seja, múltiplos de 5 também valeriam nesse caso, tá bom? O caule, o caule de monocotiledônea, como o caule do milho, tá? Ele acaba não apresentando crescimento em espessura. Então, a tendência é que seja um caule fino, tá? Ah, professor, mas e uma palmeira, tá? E se eu pegar uma palmeira, não tem caule grosso? Bom, o caule não é grosso porque cresceu lateralmente, é porque ele acumulou muita camada, né? É que, na verdade, ele foi engrossando porque ele cresceu demais, tá? Que aconteceria aqui com o milho, mas o fato é que caule de monocotiledônea não tem crescimento lateral. Só tem crescimento longitudinal, diferentemente das dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, tá? Que elas vão ter um caule que cresce longitudinal, mas também cresce lateralmente, beleza? Muito bem, professor. Legal. Aqui nós temos arroz, orquídea. Deu uma travadinha aí. Cadê a minha seta? Apareceu a margarida. Beleza, então, ó. Arroz, orquídea, palmeira, coqueiro, trigo, abacaxi, banana, são todas monocotiledôneas, tá? Beterraba, feijão, café, soja, alface, amendoim, são todos dicotiledôneas. Beleza? Muito bem, prof. Conseguimos, então, fazer a classificação, tá? Olha só o feijãozinho, que massa que ele é, né? Então, ó, as folhas, o caule vai engrossando, tá? Enfim, né? Aqui é o milho que a gente já conhece, tá? Aqui é só para eu mostrar que existem outros comentários relativos ao cotilédone aqui, tá? O cotilédone, tá? A forma do caule, que ele cresce longitudinal porque ele não tem uma organização, ele cresce lateral porque tem essa organização, enfim, tá? É a mesma estrutura. Vamos falar de reprodução? Bora lá, então. Reprodução, módulo 3, começa ali na página 141, vai até a 145, beleza? Vamos lá. Bom, já que falamos em parte reprodutiva, a parte reprodutiva das angiospermas mais importante é essa, tá? É a flor, tá bem? Bom, nesse caso, as flores de angiospermas, elas são bem diferenciadas, tá? Então, eu peguei uma aqui para a gente falar de uma maneira genérica, ok? E nesse caso, é uma flor do tipo completa. É uma flor que tem tudo o que uma flor precisa ter quando ela é chamada de completa. Apesar de que nem toda flor tem tudo isso aqui, tá? Mas elas são assim. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, antera e filete. Antera mais filete dá o estame, que é a parte masculina. Se nós pegarmos todos esses estames, ó, antera, filete, antera, filete, antera, filete, antera, filete, todos os estames formam o androceu. Androceu é o nome dado ao conjunto de estames. E um estame já é um representante masculino. Estigma, estilete e ovário. Se nós associarmos as 3 estruturas, formam um pistilo, que a gente também pode chamar de carpelo. Pistilo ou carpelo. Nesse caso, é a parte feminina. Bom, geralmente o pistilo ele tem várias estruturas, né? Na verdade, é um conjunto de pistilos. E aí, então, nós teremos um gineceu, tá? Então, quando tem mais de um pistilo, é um gineceu, tá? Bom, como essa flor, tá? Ela apresenta os 2 sexos, nós a chamamos de monoclina, tudo bem? Monoclina é diferente de monóica. Monóica a gente usa para o organismo completo, tá? No caso, uma árvore pode ser monóica, ter os 2 sexos, mas a flor é monoclina, e é o caso.
Só que existem flores díclinas, ou seja, existe a flor que só tem estrutura masculina, os estames, ou só a feminina, o pistilo. Isso também acontece. Bom, saindo da parte reprodutiva, vamos para a parte estrutural. Aqui em rosinha, né, em roxinho, estão as pétalas. Então essa aqui é a pétala. E nesse caso a pétala, ela tem um conjunto conhecido como corola. Tá? Então o conjunto de pétalas se chama corola. E aqui estão as sépalas, que em conjunto formam o cálice. Então fica conjunto de pétala é corola, conjunto de sépala é o cálice. Tudo bem? Aqui a gente vê o receptáculo floral e aqui tem o pedúnculo floral. Estruturas que estão anexadas à flor. Beleza? Bom, mas eu deixei por último talvez um detalhe extremamente importante, ou o mais importante, que está aqui, ó, o óvulo, que fica dentro do ovário. E aí eu preciso que você tome muito cuidado, tá? Porque ovário não tem nada a ver com o ovário feminino, tá? O ovário animal, o ovário da mulher. E o óvulo, nesse caso, não é o gameta. Não é o gameta feminino. Cuidado, tá? Ô, professor, mas como assim? É esse alerta que eu preciso que você tome, tá? Esse óvulo aqui é uma estrutura diploide que vai ser fecundado, mas quem vai realmente ser fecundado é a estrutura interna, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, tá? Bom, então, nessa parte da aula, eu preciso que você conheça a flor, tá? Em especial as estruturas reprodutivas e estruturas de proteção e de atração. Muito bem, já que nós conhecemos agora a estrutura geral da flor, a gente vai colocar os pontos mais, digamos, detalhados, tá? Aqui você está vendo um slide onde tem o estame, tá? Você pega aqui a antera, corta a antera e consegue ver os sacos polínicos, tá? E dentro desses sacos polínicos a gente tem a célula-mãe do micrósporo. Bom, essa célula-mãe ela vai passar por meiose. E essa meiose vai gerar os esporos. Lembra dessa sequência? Então, os esporos são formados por meiose. Mas como os esporos são masculinos, a gente já coloca como prefixo micro. Então, fica os micrósporos. Assim como a gente viu nas gimnospermas, tá? Agora fica a mesma coisa. Os micrósporos, nesse caso, são os esporos masculinos, que vão germinar dentro dos sacos polínicos, tá? E ao germinar, ele começa a formar, então, os grãos de pólen, tá? E esses grãos de pólen vão conter uma célula geradora e uma célula do tubo. Veja que ela é haploide, né? Mas cuidado, que o grão de pólen nas angiospermas não é o gametófito masculino. Eu disse não é, porque na gímeno já é o gametófito masculino, aqui não é, tá legal? Ele vai conter uma célula geradora, mas ela não é o gameta ainda, tá? Parte feminina. Bom, vamos lá. Se nós pegarmos aqui o pistilo ou o carpelo, vamos pegar especificamente a parte do ovário, onde tem o óvulo. Lembra que eu falei para você? Cuidado, que o óvulo não é o gameta feminino, tá? Veja que o óvulo, inclusive, ele é diploide, ele é uma estrutura. Dentro desse óvulo tem uma célula-mãe do megásporo, que vai passar por meiose. Lembrando que a meiose gera esporos. Mas como que é o nome do esporo feminino? Megásporo. Beleza, eu li o seu pensamento. O megásporo vai começar, então, a germinar. Só que nós temos 4 megásporos ali. 2 deles continuam viáveis. Um vai formar o saco embrionário. É que não está escrito nessa imagem, tá? Mas aqui existe um saco embrionário, que é o gametófito feminino. E dentro desse saco embrionário, o megásporo, o segundo megásporo, vai passar por 3 mitoses sequenciadas. E cada mitose vai gerar, então, células filhas, né? Mas olha só, de uma mitose forma uma célula, né? Olha isso, uma mitose em uma célula, para formar 2. Segunda mitose, 4 células. Terceira mitose, 8 células ao todo. E essas 8 células são chamadas 3 antípodas, 2 núcleos polares, 5,
2 sinérgides, 7, e uma oosfera, 8. 8 ao todo dentro desse saco embrionário. Só que a gente sabe que o saco embrionário é o gametófito feminino. Por quê? Porque é onde está a oosfera, sendo que a oosfera é o gameta feminino. Beleza? Bem. Bom, vamos ver agora os efeitos de polinização e como que acontece fecundação. Esses são os tipos de polinização, tá? Anemofilia é pelo vento, entomofilia é polinização por insetos, ornitofilia, polinização por aves e quirópterofilia, polinização por morcego. Bom, independente de como é a polinização, aqui está, ó, o grão de pólen vai viajar até o estigma e esse estigma vai dar condições para o grão de pólen formar o tubo polínico. Então, existe a célula do tubo. Então, vai haver aqui a sifonogamia, né? Esse tubo polínico ele vai crescendo, vai descendo, tá? Pelo estigma, estilete, até chegar aqui no óvulo, tá bem? E ao chegar no óvulo, acontece o seguinte. Dentro do tubo polínico, nós teremos 2 núcleos espermáticos, que são os verdadeiros gametas masculinos. Então, onde que formou o gameta masculino? Dentro do tubo polínico. É por isso que a gente fala que o tubo polínico é o gametófito masculino. Beleza? Muito bem. Uma célula, um núcleo espermático, vai fecundar a oosfera. O outro núcleo espermático vai fecundar os núcleos polares. Então, nós estamos diante de um fato importante, chamado de dupla fecundação. Bom, essa dupla fecundação ela vai resultar no seguinte fato. O núcleo espermático mais a oosfera gera o embrião. Os núcleos polares, que são 2, mais o núcleo espermático, vai formar o endosperma, que é triploide, que vai, então, ao todo, gerar uma semente. Essa semente veio do óvulo desenvolvido, que tem o embrião e o endosperma. Se eu plantar a semente, vai gerar, então, um novo esporófito e começa um novo ciclo. Vamos fechando? Olha só. Aqui é mais um esquema, tá? Para você analisar as estruturas. Bom, a dupla fecundação. O núcleo espermático mais a oosfera gera o embrião. O núcleo espermático mais os 2 núcleos polares, o endosperma. Semente e fruto. Essa é a parte mais importante para a gente fechar a aula. O óvulo fecundado e desenvolvido gera semente. O ovário fecundado e desenvolvido gera o fruto. Muito bem. Bom, eu vou ficando por aqui, tá? Porque o nosso tempo já está bem adiantado. Vou deixar os 2 minutinhos para você resolver as questões. Tem uma sequenciazinha de slides que é para falar, para evitar a autopolinização. Dá uma lidinha ali, só para você se inteirar do fato. Beleza? Então, ficamos por aqui. Um abraço, tchau!